uma leitura, todo mundo associa ele somente à doutrina espírita, mas é porque ele foi codificado por um pesquisador, né, pelo Allan Kardec, né, que veio todo com uma proposta de uma doutrina além dos questionamentos espirituais. Então, é um livro que a gente fala, né, recomenda-se não para espíritas, né, se diz espírito, mas para todo mundo, porque eu parto do princípio que todo mundo é espírito. Então, para saber como eu funciono, eu tenho que ir na fonte. Então, às vezes a gente fica meio assim, mas esse é um livro dos espíritas. Não, ele é um livro para quem é espírito, ou seja, é um livro para todo mundo. Pode ser que a gente entenda de primeira, pode ser que a gente não entenda, pode ser que a gente leia 200 vezes e não vai entender muito bem. Por quê? Porque é difícil a gente saber da gente. Então, a ideia é que a gente está fazendo um estudo sistemático. Então, são 1000 e lá vai pedaços de perguntas. São perguntas que Allan Kardec fez e respostas dadas pela espiritualidade através de médiuns há muito tempo na França, né? Porque mediunidade não é de hoje que tem, certo? E tem-se em todo lugar. Não é uma exclusividade da doutrina espírita. Médium é uma exclusividade do ser humano. Uns têm, né, o Wi-Fi ligado mais delicadamente, mais potencialmente, outros nem tanto, mas aí é uma proposta de cada um. Então, assim, a gente falou bastante sobre a criação, a gente falou sobre os seres vivos, os seres não vivos, a gente vem trabalhando assim para chegar, digamos assim, para chegar até nós, seres, né, humanos. E aí, a partir de então, a gente vai começar a falar sobre uma vida espiritual desse ser humano. Então, a gente está nessa parte que ele é dividido em partes do mundo dos espíritos. Hoje a gente entra na parte 3, nós falamos sobre o materialismo, né? Sobre o que é o espírito, tudo a gente já falou. Mas a gente vai falar agora dessa vida nossa do outro lado, na outra dimensão. E aí da volta do espírito à vida espiritual, quando acaba a vida corpórea, ou seja, quando morre o corpo, né? E hoje, o tema de hoje é a alma após a morte, a individualidade dela e a vida eterna dessa alma, ou espírito, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Vou falar, a gente vai lendo, vai vendo as respostas dadas pelos espíritos. É uma resposta definitiva e a verdade final? Não. Eu sempre chamo atenção e vou continuar sempre falando nisso. Porque o dia que a gente para de perguntar e questionar se é, a gente para de aprender. Então, eu chamo muito atenção nisso. Está escrito lá, pronto, final, ele sabia tudo. Mentira. Nós nunca sabemos tudo, nunca. Então, eu sei até aqui. O outro sabe um pouquinho mais. Na mesma época que eu, outros sabem um pouco menos, porque é de acordo com o conhecimento que ele abarca, que ele apreende. Então, lembrando sempre disso, até a resposta dos espíritos, muitas vezes deve-se ler e questionar. Faz sentido? Não faz? Ok? Sempre com essa visão, sempre com esse olhar. Nunca é resposta final. Nunca. Então, é muito importante que a gente tenha isso muito claro dentro da gente. Porque Allan Kardec falou é final. Não. Allan Kardec está na caminhada dele. Ele está na caminhada dele enquanto espírito. Ele fez a parte que lhe coube naquela época. Hoje eu não sei nem onde ele está. Talvez ele olhe essas perguntas e diz, não faria essa pergunta mais. Entende? É isso que eu quero que cada um pense. Tá? E aí, assim, eu sei também muito. Eu sempre falo aqui, eu sempre descubro que o buraco é mais embaixo. Só que eu vou montando de acordo com que a minha condição vai. Então é isso que eu espero de vocês também. A condição de cada um para montar. Tá? Então assim, eu passo o que eu penso e o que eu acho na minha visão. É o certo para você? Não sei. Se não for, não grave, não salve, delete. Se for, vai se perguntar depois, será que o que ela falou faz sentido?
vai perguntar, vai ler, vai perguntar para outro. Entende, gente? É sempre uma pergunta, nunca é a resposta final. Então, assim, lembrando que a gente vai falando e se vocês quiserem perguntar ou alguma coisa, a gente, sabe, eu escutei isso, ou eu ouvi isso, faz sentido. Agora é o momento. O momento é justamente para a gente conversar. Só assim que a gente acrescenta saberes. É quando eu falo assim, ela vê do outro ponto, ela vê de outro ponto, e aí vai fazendo outro ponto para outra pessoa. Ok? Vamos lá então. São poucas perguntas, eu gostaria que hoje, para não ficar só eu falando, alguém lê essa pergunta, depois eu lê a resposta. Fique à vontade. Quem que topa ler a primeira pergunta? O que sucede à alma no instante da morte? Alguém responde. Volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. De onde se separaram, né? Momentaneamente. Dúvida disso, gente? De que o espírito que sucede à alma no instante da morte? Tem dúvida? Todo mundo caiu a ficha de que não se acaba, não zera tudo? Não tem dúvida disso, né? Por que pergunta o que sucede ao espírito no instante da morte? E a gente já aprendeu isso. Espírito e alma. Por que ora fala espírito, porque ora fala alma? E aqui nós estamos falando de alma. O espírito, nós enquanto espírito somos apenas uma luz. Apenas uma luz. Imagina o todo, um grande poder de iluminação. Imagina eu uma partícula desse todo. Então eu sou luz também. Certo? Eu não sou parte de ser. Eu sou parte de uma energia. Tá? Então muito cuidado quando a gente fala em Deus. Cuidado. Tira aquela imagem de Deus bíblico, porque aquilo não é real, aquilo não é verdade. Muito cuidado. Vão pesquisar. Tá? Então, assim, é um Deus? É, por nome de Deus, de energia que você quiser. Mas é esse todo que eu estou falando. Não estou falando de Deus bíblico, não. Tá? Então, a alma, ele é quando a gente fala, com a sua alma, a diferença do seu espírito. Porque eu sou um espírito encarnado. Então, é como se o meu espírito tivesse um formato especial. E nem se vamos chamar esse formato perispiritual de alma, ok? Enquanto espírito, lembre, enquanto espírito eu sou só uma luz, somente isso, ok? Então assim, é como se a luz achar maneira de se expressar. Para eu expressar, eu preciso de uma forma. Estou falando de uma forma bem didática, assim, bem simples, é muito mais complexo do que isso. Mas, entendendo dessa maneira, para saber por que é espírito, por que a gente fala espírito, por que a gente fala alma, ok? Então, a gente está falando que a alma vai sair. Inclusive, a alma é uma derivação do espírito com mais corpos, né? Com mais corpos. E bota corpos nisso. São muitos corpos. E o que volta é só a essência. Então, a alma volta a ser um espírito. Mas ele perde a alma. Deixa de ser alma quando morre? Presta atenção. Bora lá na outra então. Quem lê essa? Pergunta. Bruno. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta. Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Dúvida? De que a gente continua sendo a gente? Quando eu digo a gente continua sendo a gente, já pensou? Se eu morro e faz evapora? Pelo amor de Deus, vai ser desesperador. Então, para que tudo isso se eu for evaporar? Né? Então, estou falando isso porque a próxima pergunta vai vir nesse sentido. Então, assim, jamais perde. Esse jamais perde, o espírito que respondeu faz parte desse planeta, dessa parte nossa terrena. Porque se ele for de fora, ele
vestimenta perispiritual diferente. Porque se ele tiver um outro patamar evolutivo ou de espaço, é diferente. Pode não se chamar nem alma. Ele pode não precisar mais. Não existe aquela conversa, dependendo da evolução que você está, você não precisa mais reencarnar. Automaticamente você não precisa da alma. Você vai ter seu corpo perispiritual diferente. Pode ter até outro nome. Então, nunca não existe. Por que jamais? Porque o Espírito respondeu na época. Pergunta uma coisa dessa época para nós, né, Ângela? Eu, você, na fase dos entas. Nós vamos saber a resposta do outro que é de 30 não vai saber. Entende o que eu estou falando? Então, assim, sempre ficar atento com isso. Aí a Lila, na coisa que jamais, nunca, epa, cuidado. Sempre olhar com esse olhar daquele momento da história, daquele momento da humanidade. Por isso o cérebro tem que estar constantemente funcionando. Constantemente. Porque, lembrando, até mesmo eles já reformularam. Né? Já até mesmo eles olham para trás, sabe aquela história de olha e fala, nossa, quando eu tinha 20 anos fiz aquilo, não sabia. Se fosse agora, não é assim? A mesma coisa. Daqui a um tempo a gente vai falar, nossa, isso para mim já é tão comum. Né? Então, sempre com esse olhar. Mas por hora, não perde mesmo, porque a gente está falando do nossa esfera terrena. Que não somos só nós que estamos aqui. E aí, assim, como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo? Por exemplo, vocês sabem que é Flávia, que a Flávia tem um corpo, seu jeito, identifica-se a Flávia pelo cabelo, pelos modos, pelo comportamento, pelo jeito, não é assim? Então, assim, tá, aí foi, você falou, mas como que a gente vai saber que é a Flávia depois? Se a alma dela continua a individualidade, mas ela não tem mais o corpo. Como é que eu vou achar a Flávia do outro lado? Porque não é todo mundo que quer encontrar todo mundo que já foi. A gente não tem esse pensamento, né, de outras pessoas queridas que já estão do outro lado, já voltaram para casa. Não é deixar que eles voltaram para casa, porque a casa real é aquela, não é essa. E como é que eu vou descobrir? Continua tendo um fluido que lhe é próprio dela. Que foi o espírito dela que fez desse jeito. E tem outra marca igualzinha da Flávia? Não. Nunca vai se achar idêntico. Aurido na atmosfera da onde? Do seu planeta. Viveu onde a Flávia estava na planeta chamado Terra, da onde ela tirou todas as composições materiais para formar ela fisicamente da Terra, da biologia, da química, do sódio, do potássio, parará, tudo isso a gente já sabe. E da onde ela tirou o corpo para formar os corpos que formou a alma, os corpos etéricos? Da onde ela tirou? Ela tirou também da atmosfera do ar. Só que ela usa uma outra coisa que no nosso corpo físico usa uma, não usa outra. Entende, gente? Por isso que com esses olhos você não vê. Quer dizer, algumas pessoas veem, né? Mas assim, normalmente não. Ok? E guarda a aparência da sua última encarnação. Guarda o seu jeito. Ah, mas como é que vai fazer? Bom, até você depois vir para uma próxima, um novo processo, vou reencarnar, e tem todo um estudo, sei lá, né? Você vai dizer aonde você vai, por que você vai, enfim, você vai ter que fazer todo aquele processo. Por que você vai vir daquele jeito? Por que você vai ter que nascer naquela família? Aí já é uma outra palestra, um outro momento. Mas você vai conservar. E de onde você tira esse material? Ah, mas a alma, o espírito, o perispírito, é tudo imaterial. Na nossa santa ignorância, é. Porque o que nós conhecemos de material? Aquilo que eu posso pegar com a minha mão.
Porque se você não pegar, não é material. Certo? Mas, tudo que é éter é material. Você pega a fumaça e sai da água fervendo? Não. Você pode enfiar a mão, você consegue ficar com ela na mão. Por você não pegar, ele não é material? Um estado diferente da água é gasoso. Então, assim, o que a gente precisa é, às vezes, trazer essa realidade para aquilo que a gente conhece, uma analogia para aquilo que a gente conhece. Fica mais fácil compreender a gente mesmo, entender o livro dos Espíritos. Entende o que eu estou falando? Então, assim, o livro dos Espíritos não é a doutrina para ser decorada. O livro dos Espíritos é um grande caderno, um grande livro, está dizendo a você, se encontra aqui, descubra você aqui. Ok? Vamos lá. Tem mais, acho que mais uma perguntinha aqui. A alma nada leva consigo desse mundo? Uma pergunta, né? Hoje precisava perguntar isso. Quem é espiritualista, quem já se deu conta que é espírito, precisa perguntar? Não precisava, né? Mas, naquela época, eu precisava. Porque eu acho que muita gente ainda tinha dúvida, né? Será que eu vou levar meu cachorrinho? Será que eu vou levar minha casa? Será que eu vou levar meu vestido mais caro, mais bonito? Que era a preocupação? Era ter coisas, né? Que tinha valor. Nada a não ser a lembrança e desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Depende, né? O uso que ele fez da vida. Quanto mais pura, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Por isso, mas então não quero nada material, vou viver pobre, não quero nada, não vou nem me vestir. Cadê o respeito com aquele templo com que você se prometeu vir, que é o tempo que vai fazer você experienciar aqui? Entende, gente, como é meio paradoxal o negócio? Você fala, não preciso. Epa, você não precisa se apegar no exagero, tá? Mas você precisa querer, você precisa gostar, você precisa querer do belo, você precisa querer o melhor. Claro que precisa. É uma maneira com que você está valorizando isso do templo. Você está dando valor para o templo que você vê, que você mesmo formou. Né? Ô, Vera, sim? Dando um adendo a seu discurso, essa parte B, a gente faz o concreto dela no Evangelho. No Evangelho, quando morre o rico, na certa devia ter muito egoísmo, não sei, e morre Lázaro pobre, e aí naquele embate no mundo espiritual, aí a alma do outro levou amargor. Eu tenho 10 irmãos, mande que vai lá, que fale, que adestre esse espírito lá, aquela alma, para que venha, para que esteja esse paraíso. Pronto e perceba isso. E perceba isso, entendeu? Então a gente vê a concordância, né, de outrora, está no livro, né, considerado Bíblia, compilado por Roma, e está dando constância e dando reforço a essa tese. A gente, essa semana, eu brinquei com uma informação que é conhecida por todos, eu acho, porque, assim, falando de uma forma muito resumida, a reencarnação não faz parte da Bíblia, né? Não é reconhecido pela igreja, pelo catolicismo, pelo protestantismo, que saiu, que é uma vertente do catolicismo, não adianta a gente fugir, né? Então, assim, são várias religiões que saíram de um só, a base dela é bíblica, ou Torá, como quiser. Então, o que acontece? Aí saiu a encarnação, aí estava comigo esses dias, gente, ridículo as coisas que fizeram com a gente. Por isso que a gente, na hora da gente abrir os olhos e começar a aprender. Porque a encarnação foi tirada da Bíblia, porque Constantino tirou, porque a mulher dele não queria. Ele começava a falar para ele que ela ia reencarnar um cachorro, uma vaca, e que ela ia reencarnar com outro tipo de pessoa, enfim. E ela falou que não, mas ela imagina que ela era uma imperatriz. Agora, ela era uma pessoa de profissão de prostituta, enfim. E aí Constantino era amante do Constantino, e todo mundo sabe dessa história, só vocês buscar, vocês vão encontrar. Por quê? Quem tirou e por que tirou esse conceito, reencarnação, de que você renasce várias vezes? Foi Constantino, em 300 e pouco.
depois de Cristo. Mas por que ele tirou? Porque ele, enfim, pegou a mulher que ele tanto gostava, trouxe para próximo, viu, ela virou imperatriz. Ela bateu o pé que ela não queria nascer. Ela não queria que ninguém ficasse falando para ela que ela ia nascer diferente. Que ela podia nascer um homem, que ela podia nascer uma coisa que ela não queria, que ela podia nascer um bicho, porque na época falava de que podia até nascer animal e tal. Ela ficou horrorizada. Marido, amor daqueles, né? Falou, chamou a igreja e disse, tira isso que a mulher não quer mais, que isso esteja no cânone da igreja. Simples assim, tira essa frase, tira essa palavra. Foi assim que a reencarnação saiu das escrituras. Aí eu pergunto a vocês, não está na hora da gente se perguntar as coisas? Ou a gente ainda vai ficar lendo e acreditando porque foi escrito, porque foi sagrado? Né? Quem lê? Leia. O que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Ele é a resposta, Flavinho. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, com sempre individualidade. Por que dessa pergunta? Porque, e isso até hoje, não foi só daquela época que se perguntava, né? Tem muita linha espiritualista, muitas pessoas que acreditam que quando acaba, é como eu falei, né? Desfaço. Eu sou energia, eu volto por toda a energia, certo? Aí não falou lá antes que eu não perco individualidade? Eu não perco individualidade. Então, mas eu volto por todo? Volto. Mas eu volto como uma parte desse todo. Eu continuo sendo. A partir do momento que eu sair no fractal do todo, eu posso até um dia voltar, mas não sei quando, gente. Não sei. Essa é uma pergunta que ninguém sabe. Que eu vá me misturar e deixar minha individualidade? Não sei. Agora, é a mesma coisa que está todo mundo aqui. Cada um é um corpo de um momento, né, amado? De uma reunião, digamos assim. Então a gente fala o todo. Mas você não perdeu, você não deixou de ser Márcio para você estar num todo. Entende? Então muita gente, se vocês forem ler, muitas linhas espiritualistas acreditam que volta, até cientistas hoje. Eu vou pôr um negócio para vocês ouvirem, vocês vão ver. Até cientistas estão começando a perceber, dizer se tem alguma coisa estranha, que a gente ainda não consegue dar nome. Mas ele está nas sinapses do cérebro e quando a pessoa morre, evapora. Tá bom já, porque eles estão falando, eles estão tendo que provar. Né? Então, vocês vão ver o que eu trouxe aqui. Então, retorna ao todo? Eu retorno para um ambiente que é muito mais etéreo, né? Eu vou ficar muito mais próxima da minha percepção enquanto energia, mas eu não perco as minhas vontades, nada, né? Eu vou querer continuar ainda utilizando, vou voltar num outro corpo, ou em outro planeta, não sei, aí é a história de cada um está no degrau aí, ok? Aí, e aí, amor? Que prova podemos ter da individualidade? Tá certo. Foi sem querer, eu ia falar mais, você só não sei. Pode lá, Bruno. A gente conversa lá fora. Não, Bruno, lê a pergunta. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? A gente falou que é individual, né? Agora a pergunta foi, mas que prova que diz então que ele é individual, que ele continua? Lê agora, né? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosse cegos, veríeis, se não fosse surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde, muitas vezes, uma voz vos fala, relevadora da existência de um ser fora de vós.
Bora, o que dizer isso? Eu não entendi nada. Eu ia perguntar para ela, gente. Por que eu ia A perguntar para comunicação você? dos espíritos. Sabe o que Deve é? ter feito o cara de retardado. Não, que prova você falou que a gente é individual, não é? Que não perde individualidade, certo? Flavinha vai pro lado, não perde. Márcia vai pro lado, não perde. Continua sendo Márcia. Até que ela escolha outro corpo, outro jeito, outra vida, não vai ser coisa para a última. Ela vai lembrar da última e tal. Mas a gente falou que continua, mas como que prova? Porque a gente tá, sei lá, a gente tá querendo assim, ó, então diz aí, como é que prova que continua? É isso que ele perguntou. Qual é a verdade? Como é que prova? Se você está falando que continua. A Aí ele comunicação. diz, não tem essa prova nas comunicações que recebemos. Uhum. Por isso que eu falei que eu ia perguntar para você. Mas ela não lembra. Não, mas ela pode não lembrar, mas ela sabe. Ela faz parte do processo. É isso. E aí assim, se não fossem cegos, verias situações N. Se antes era um pouco, hoje está em todo lugar, a todo instante. E essa conversação, muitas vezes, não é só no centro mediúnico. É em qualquer momento da vida da gente, quando a gente pede alguma coisa, não sei o que e tal. Mesmo não estou falando de mediunidade extensiva, não. Que tem um momento de trabalho com aquele objetivo. Eu estou falando da gente. Está lá e pede, ai meu Deus, me mostra. É ou não é que a gente faz isso? Me mostra, eu estou precisando tomar uma decisão. A gente faz ou não faz? Aí vai dormir. Ou vai fazer outra coisa. E esquece. É como se entregasse para o universo, né? Aí passa um tempinho, aí viu, fala, nossa, já sei. Às vezes, você não estava conseguindo achar. Alguém veio do outro lado, que é seu amigo, que gosta muito de você, e dá uma soprada de leve ali. Ele chamou a sua atenção, mas ele intuiu você numa resposta, numa decisão. Mas só que a gente, não, é sobrenatural, não acredito. Então, filho, então você não sabe lidar com você. Aprenda a usar a arma que você tem. Qual arma que você tem? Consciência, mente, pensamento. Olha quanta ferramenta. Só que não. Eu vou na esquina para perguntar para alguém se alguém dá resposta para mim. Por quê? Porque eu não sei lidar comigo ainda. Porque se eu aprender a lidar comigo, não é que eu não preciso do outro, né, Marcinha? Eu não preciso do outro. É que eu tenho que aprender a usar as minhas ferramentas. As minhas. Que é diferente da dela, que é diferente da dele, que é diferente da dela. E é isso que a gente não gosta, que a gente é um negócio sozinho. É solitário. Pode ser parecido, mas não é igual. E isso a gente não gosta. Porque como é que eu vou comprovar se eu estou certo? E o medo de estar errado? E o medo de falhar? E o medo de alguém olhar e falar, não é assim. É ou não é, gente? Então, assim, pois que muito a miúde, eu coloquei lá quando sabia o que é essa palavra miúde, que muitas vezes uma voz vos fala, reveladora de umas, revelando que existe uma coisa fora. Mas você não escuta. Aí fala assim, por que eu pensei naquilo? Por que eu não fiz daquele jeito? Eu estava a sensação que era melhor. Quem que estava falando com você? Chame logo o que você quiser, mentor, anjo da guarda, seu pai, sua mãe, seu vizinho, alguém que lhe ama, não sei. Mas alguém escutou você, essa companhia, disse, ó, você vai vir aqui e tal. E juntou com o que você já estava querendo, que o seu coração já sabia, aí você achou a resposta. Só que a gente não confia. Esse é o mal, é isso aqui. Então não é só porque alguém é médium, que esclarece, que fala, que vem o espírito, que fala, psicografia. Não é só isso. Isso é as claras. Isso é prova irrefutável. Se alguém virar e falar, não, mas ninguém voltou. Porque até hoje tem gente que fala, não acredito que ninguém voltou para o contato. Olha, a hora que você encontrar alguém dentro de casa, levantar para tomar água de madrugada, depois não fala. Isso é porque a gente vive enquanto né? Porta que bate sozinho. É ou não é, gente? Então, Mas aí se encontrar, sai correndo. Pois é, a gente sai correndo porque a gente não conhece, né? Aqui assim, ó. Ó, aqui é só uma colocação que Kardec fez para finalizar esse trecho. Ele está dizendo que
da morte a alma regressa no todo, estão em erro. Supõe-se que é como se fosse uma gota d'água. Que é assim, a alma da gente é igual uma gota d'água. Quando ela volta para o oceano, ela volta a ser gota. Gente, não. Porque você não vai perder nunca sua individualidade. Enquanto ser espiritual, não. Não é enquanto uma condição da água, que é uma coisa química. Né? Então, imagina o tanto de químico que você tem formando você. Então, assim, ele só está dizendo isso, que nunca pode ser comparado a isso. E essa questão aqui, se as almas se confundissem numa amálgama, ou seja, numa liga só, aí ia ter uma qualidade do conjunto. E como é que eu ia descobrir qual é a qualidade dela, qual é a qualidade dela? Certo? Ou seja, não existe. Por mais que você fique junto, por mais que você se misture, nunca vai ter. Você pode pegar o jeitão. Mas na hora da decisão, ele é sua. Presta atenção. Você vai pedir para alguém e falar assim, eu estou pensando, eu queria assim, que você me ajudasse a decidir. Você já tem a resposta. Você só vai no outro, para o outro, para ver se o outro confirma o que você está querendo. Porque se ele falar diferente do que você está pensando, e você não confiar na sua ferramenta, você fala, então pode ser. Aí você muda. Aí dá uma M, você chega mais para frente e fala, eu devia ter escutado meu coração, eu devia ter escutado minha intuição. É isso, somente isso. Ok? Não, aquilo lá é amálgama que eu falei. E se virasse um oceano, como é que você ia explicar como nascemos tão diferentes? Pois é. Né? Como é que nasce diferente, depois mistura, vira uma coisa só. Mas tem muita gente ainda, Márcia, que explica, né, o retorno, a morte dessa maneira. Mas o que eu tenho observado nas leituras que eu tenho feito é que muita gente que era espiritualista, que era materialista não acreditava numa vida após morte. Não é nem materialismo isso. Não acreditava. Está começando a repensar de que existe uma coisa, porque não está tendo mais como negar, não está tendo mais como negar, e que essa coisa depois volta por nada e... Né? Então, assim, são explicações que cada um está se dando de acordo com o seu momento de interpretação. Ok? Leia para terminar. Em que sentido? E veja como funciona. Sempre repito isso. Porque esse é o exercício. Não é fora. É dentro. É como eu funciono com relação a tudo. Como eu funciono com o trabalho, com amigo, com todas as relações, com tudo. Como eu funciono com o material. Como eu funciono com o animal, como eu funciono com tudo. Seu corpo vai dizer. Aprenda a descobrir as possibilidades. É fácil? Ninguém disse isso. Mas nós estamos começando a caminhar para a descoberta disso. Alguns anos atrás ninguém ouvia falar. Eu sei que a maior parte que a gente não entendeu, que é física quântica. Ponto. Mas magnetismo todo mundo sabe que é. Eu só atraio o que eu sou, eu só atraio o que eu vivo, eu só atraio o que eu penso. Isso é magnetismo, basicamente. Daí para frente, deixa para os cientistas para dizer para a gente como é que funciona. Ok? Gente, muito obrigada. Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa mais que isso, não sei também. A próxima, e assim, só lembrando que a partir de agora, o livro dos Espíritos começa a apertar. Apertar assim, em informações. Né? Mas você está falando muito de morte. Porque quem ouve e fala disso como uma coisa natural, vive melhor. Porque só morre bem quem vive bem. Você só faz do outro lado, você só vai ser do outro lado que você é aqui. Então não é preparar para depois que eu morrer ser igualzinho, não. É preparar para ser hoje o que eu quero encontrar eu amanhã. Ok? Então não é para querer morrer, ao contrário, é para querer viver. Porque a hora que estiver aqui, passar para o outro lado, está tudo certo também. Ok? É isso. Alguém termina com... Só lembrando que ela fala assim, que a alma não esquece, não guarda nada no céu, na cabeça. Quem vê criança tocando instrumentos, meninos gênios, médicos, chega ali,
faz e não sabe por que ele sabe. Porque aquele ele aprendeu com a alma, não aprendeu estudando somente em mim, mas aprendeu tudo aquilo com a alma. Ele fez o que gostava. Então fica carimbado na alma, nunca mais esquece. Nem quando ele volta. Nem quando ele volta, ele vem pronto.